Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar falando sobre a Euro. Dessa vez, dois tópicos específicos. Um sobre as semifinais, sobre as seleções favoritas que de fato vão se confrontar conforme esperado. E antes a gente vai falar sobre essas quartas de finais, esses 4 jogos muito interessantes que a gente viu até aqui. Lembrando que esse vídeo vai ser separado em capítulos, então se você quiser saltar para alguns desses momentos do vídeo, você vai fazer isso com facilidade. Então, bora pro vídeo, seja bem-vindo. Um dos aspectos que fizeram desse Inglaterra e Espanha ser tão especial foi a forma como a Espanha jogou esse jogo. O jogo físico inglês dificulta muito com que a troca de passes espanholas, praticamente incessante, ela seja feita muito à frente. Então foi uma decisão acertadíssima do Jorge Vilda ter colocado a Terry Abelleira, e eu esperava até que fosse a Laia Alexandre, para recuar essa linha de passe espanhola. Isso foi fazendo com que esse jogo físico inglês mais atrás se transformasse em um jogo lento que não conseguia acompanhar a rapidez dessa troca de passes no meio de campo espanhol. Diante disso, a Inglaterra precisava de alguns encaixes para fazer o seu jogo de imposição funcionar. Um deles consiste numa espécie de gatilho que a Inglaterra tem para começar esse volume inglês, que é justamente com as pontas. Especialmente com a ramp, com algumas individualidades que ela tem, com o carregar da bola, arrastando marcação, e ocasionalmente também com a mid, que ela também tem um pouquinho desse potencial. Só que a marcação espanhola estava muito bem encaixada nas laterais. E isso foi fazendo com que um aspecto muito importante do jogo fosse para o lado espanhol, que é o aspecto mental. Um outro encaixe que a Inglaterra precisa para fazer o seu jogo funcionar é quando a Inglaterra ela consegue um espaço para criação e ela precisa de que as aproximações das suas duas meias em relação ao Walsh, que é a volante, ela seja feita de uma maneira sincronizada com as pontas, de maneira que quem vai receber essa bola tenha já uma outra opção para ligar esse passe e fazer esse jogo de passes acelerados da Inglaterra começar a funcionar. E isso demorou demais para acontecer, muito em função da excelente marcação espanhola. Mas também por causa de uma característica que a Inglaterra tem. Geralmente ela precisa que essa dinâmica ela se repita com uma certa frequência, um certo ritmo, umas 3, 4, 5 vezes num período de uma tentativa de maior intensidade da Inglaterra. E a Espanha não estava permitindo isso porque quem tinha a bola era a Espanha, o tempo inteiro. E isso incomodava demais a Inglaterra. A Inglaterra só foi conseguir fazer esse desenho que eu estou tentando dizer aqui lá para os 38 minutos do primeiro tempo. E aí a Inglaterra conseguiu imprimir um certo volume, e isso no jogo mental parece que não, mas começa já a fazer diferença, tá? O segundo tempo ele foi nessa dinâmica também de um grande domínio espanhol e etc. Mas aí a necessidade de encaixe da Inglaterra já era diferente. Isso acontece porque a dinâmica física já muda, Então existe uma questão mais de um alongamento da administração física. Natural, especialmente na Espanha, porque a Inglaterra ela tende a crescer a sua intensidade física com o jogo. Isso é bem curioso também. Agora, o que a Inglaterra ela precisava ali é empurrar a Espanha para trás, quando a Inglaterra tivesse a bola. Isso ela conseguiria fazer quando cadenciasse um pouquinho mais o jogo, deixasse com que o jogo ficasse menos acelerado para a Inglaterra. E ela só foi conseguir fazer isso aos 80 minutos, 35 do segundo tempo. E quando conseguiu fazer isso minimamente, aí entra uma diferença crucial da Inglaterra para a Espanha. A Inglaterra ela é um time que sabe o caminho da construção do gol e não de construção de jogadas. A Espanha consegue construção de jogadas o tempo inteiro, mas do gol, efetividade, a Inglaterra ela tem, por exemplo, um estilo de jogo que é com passes mais acelerados, passes mais verticais, inversões que já clareiam muito. E esse caminho do passe final para o gol, para a construção, posicionamento na área, tudo na Inglaterra ela é muito mais efetivo que o espanhol. E isso era o que já dava essa impressão de um favoritismo para a Inglaterra. Que não adianta a Espanha controlar o jogo no meio o tempo inteiro,
se quem é mais efetivo é a Inglaterra. A Inglaterra ela precisaria ali de uns 10 minutos só, né? A gente já sabia que a Espanha ia dominar bastante o jogo, mas esse mínimo tempo que a Inglaterra teve de algum domínio foi suficiente para a Inglaterra conseguir ali o seu empate. E aí na prorrogação o jogo mental vira, e aí entra uma outra característica que a Inglaterra tem de superioridade sobre a Espanha, que é a questão física. A Espanha, ela mentalmente sofreu, ficou mais atrás, a Inglaterra conseguiu finalmente ali, que não conseguiu no tempo regulamentar quase que inteiro, conseguiu na prorrogação criar esse seu volume, e aí a confiança do time inglês está alta, não é de hoje, tá? Essa confiança do time inglês não se dá só por estar jogando em casa e ter jogado a primeira fase bem. Essa confiança do time inglês vem por alguns aspectos. As peças se encaixam muito bem, e outra, a técnica Sarina Wiegman conhece esse elenco muito, muito, muito bem. É incrível. A Inglaterra, como eu já disse em outros vídeos, ela tem como uma grande virtude ter jogadoras polivalentes, ou seja, jogadoras que cumprem mais de uma função e muito, muito bem. Isso faz com que a Inglaterra tenha a possibilidade de ter várias configurações, com poucas alterações, às vezes nenhuma, várias configurações possíveis durante a partida. E a Sarina, ela sabe muito bem como orientar isso. É espetacular. E para finalizar esse jogo, pontuar um lance polêmico. As espanholas reclamaram demais, mas para mim sem razão. Quer dizer, não sem razão, mas pelo menos não foi aquela coisa tão absurda como elas falaram. Para mim não foi falta, tá? Porque quando a gente vê o frame, dá para se enganar um pouco ali, na minha opinião, que é porque aparece muito claramente a Alessia Russo com a parte de baixo do braço bloqueando a subida da Irene Paredes, zagueira espanhola. Só que quando eu vejo o lance de uma maneira mais fluida, né, na sequência que ele acontece, na verdade eu vejo a Irene Paredes muito à frente e tentando voltar. A Alessia Russo estava na posição dela. Quem invade a imposição dela é a Irene Paredes. Não é que a Irene Paredes estava na sua posição, foi tentar subir e a Alessia bloqueou essa ação. Não vejo dessa forma. É interpretativo e aí entra isso. O VAR, ele interfere em erros claros. Isso foi interpretativo, não foi um erro claro, pelo menos na minha visão. Mas, enfim, as espanholas, pelo jogo que fizeram, enfim, é natural que ocorra essa reclamação, essa lamentação, mas eu só acho que, às vezes, né, pontuar assim, é um absurdo, foi um roubo, etc. Aconteceu porque que o jogo era na Inglaterra. Isso acaba manchando um pouquinho mais. O jogo foi absolutamente brilhante. Acho que foi, de fato, como eu disse no início, o maior jogo que essa Euro teve até agora. Agora falando de Alemanha e Áustria, embora eu tenha acertado boa parte do que eu previ no vídeo anterior sobre essas quartas, eu deixei passar um detalhe importante sobre a Áustria. A imposição física do meio de campo, ela é muito grande. Mostrou isso contra a Inglaterra, mostrou isso especialmente contra a Noruega. E contra a Alemanha isso fez muita diferença. A Áustria, ela foi para um jogo arriscado, mas um jogo muito confiante. A construção, ela sabia que ela precisava de toda a atenção do mundo, de toda a concentração do mundo para conseguir furar o bloqueio do meio de campo alemão, e conseguiu. Em determinados momentos no primeiro tempo, foi a Áustria que dominou a Alemanha, sabendo que em algum momento a Alemanha ia conseguir retomar esse controle. Só que a Áustria ela foi intensa o tempo inteiro, mesmo tomando o gol alemão, e aí esse gol aconteceu porque a Áustria não tinha direito à desconcentração, e foi o que aconteceu com a lateral direita Weinreuter. Desconcentrou, a Bull, que fez uma grande partida pela Alemanha, ela conseguiu recuperar a bola, colocou um passe rasteiro para trás, e a Magol fez o gol. E a Alemanha estava muito assustada com o jogo. A Alemanha não jogou muito bem esse primeiro tempo, mas ela estava tentando desenvolver o seu jogo. A Áustria é que estava com uma leitura impressionante do jogo. A Áustria foi, de fato, muito, muito bem. No segundo tempo, a Áustria conseguiu manter elevado esse nível de concentração. É claro que em algum momento essa capacidade física ia baixar bastante. Isso é óbvio. E é aí que entra o único aspecto que me desagradou no jogo, que não foi a Alemanha ter sofrido
com o impacto do jogo austríaco no primeiro tempo. Claro, eu acho que a Alemanha poderia estar mais preparada para isso, mas o jogo austríaco realmente foi extraordinário. O que me incomodou na Alemanha foi a postura no segundo tempo, depois que a Áustria acusou esse golpe do cansaço físico. A Alemanha parece que estava fazendo um jogo de tudo bem. Essa falta de inconformidade com o que estava acontecendo ali, como se fosse natural do jogo alemão aquilo, isso me desagradou bastante. E a Áustria, ela não estava morta na partida. Estava 1-0 para a Alemanha e a Áustria ali, né? Nadando contra uma maré forte, mas estava ali. E a Alemanha me parecia um pouco alienada, né? Foi pelo menos essa a impressão que eu tive e isso me desagradou bastante. Talvez isso não influencie para a semifinal que a gente vai comentar daqui a pouco, mas foi um aspecto que de fato me desagradou. Em relação a Suécia e Bélgica, esse jogo de fato me agradou bastante. As características belgas para mim já eram conhecidas, tá? É uma defesa que consegue, contra jogos intensos, se comportar muito bem, mostrou isso contra a França. No primeiro tempo, a Suécia foi dominante, tem uma imposição física que dificultou e colocou ali a defesa belga um pouco mais receosa, né? E eu estava vendo ali uma certa desincronia entre a confiança do meio e do ataque para contra-atacar em relação a essa defesa belga mais reticente, mais com medo, porque a Suécia de fato não é que seja um jogo muito rápido, mas é um jogo que coloca intensidade nos lances em momentos muito precisos, seja na preparação para um lançamento, seja no próprio lançamento, no próprio cruzamento. A velocidade da bola ela é colocada de uma maneira que, somada a uma precisão nesses fundamentos, coloca a defesa em dificuldade. E a Suécia teve muita chance, mas a Bélgica ela teve alguns respiros importantes que fizeram também com que a Suécia ela não crescesse tanto o volume assim. Embora a Bélgica ela não tenha exatamente convertido esses respiros em finalização exatamente. Mas foi o segundo tempo que me fez me encantar muito por esse jogo e me colocar entre os preferidos. A Suécia, ela, como de costume, ela aumenta conforme o jogo passa a sua intensidade. E ela já começou o segundo tempo muito intensa, sincronizando bem as jogadas, coordenando muito bem. A Suécia sentiu falta, tá, das laterais. A Johanna Andersson e também a Glass, elas não jogaram esse jogo e a Suécia estava muito dependente ali do meio, mas conseguiu coordenar muito bem essas jogadas. E aí, a defesa belga, contra uma intensidade maior, como eu falei antes, se superou, especialmente a goleira. A goleira Evra, assim como várias outras goleiras, e isso merece um destaque especial em um momento posterior, as goleiras dessa Euro estão arrebentando demais. A goleira belga foi excepcional, mas o sistema defensivo, a linha defensiva da Bélgica foi excepcional. Um destaque para a zagueira Laura de Neve, tá? Ela foi absolutamente espetacular nas leituras das jogadas das suecas. A Bjorn, jogadora sueca, foi a jogadora mais irregular e estável, gostei bastante. A Angeldal, ela forçava um chute de longe com uma frequência um pouco inadequada. A Aslani, em determinados momentos, ela precipitava também, assim como a Rolfo, mas nada disso fez com que as suecas tivessem um jogo muito focado no que elas precisavam. E isso acabou fazendo com que no final, né, no último lance, fosse a Suécia premiada. Mas o jogo defensivo da Bélgica precisa ser reforçado. A leitura dessas zagueiras, não só da Laura de Neve, mas também da Kiss e especialmente da Deluz, a lateral direita. Espetacular, espetacular. Para mim é muito lindo ver essa tensão emocional sendo colocada lá em cima e as jogadoras, tanto as suecas como as belgas, não refreando, mas indo além, com coragem. Foi um negócio para mim suspirante, absolutamente apaixonante de ver. Agora, se o setor ofensivo da Bélgica tivesse um pouquinho mais inspirado, especialmente no segundo tempo, a Bélgica teria tido chances, sim, de classificação. A Vulaer, que foi muito bem contra a França, não foi bem ofensivamente contra a Suécia.
A De Keyne, ela não foi bem a Euro inteira. A De Keyne tinha jogado anteriormente nos jogos no meio de campo. Dessa vez, ela foi referência no ataque e foi muito mal também. E a Daunt, que entrou no segundo tempo, ela não entrou bem. E isso fez com que boa parte do segundo tempo a Bélgica atuasse com 3 jogadoras muito pouco inspiradas na frente. E isso fez diferença, inclusive para esse volume sueco ter sido tão grande e ter exigido tanto do setor defensivo belga. E por último agora, França e Holanda. Esse jogo tinha alguns aspectos que para mim eram um pouco previsíveis, mas uma coisa que saltou mais nesse jogo foi a capacidade física da Holanda, a imposição física, frear o grande ímpeto natural que a França tem nos primeiros tempos. Isso fez com que a Holanda conseguisse respirar um pouco, conseguisse igualar um pouco minimamente possível, né? Que foi possível. Mas a França, ela coordenando ataques muito bem. Se não fosse a ausência da Catotô, a Malar de centroavante ou de falsa 9 não funcionou definitivamente. A presença, e aí já a primeira cornetada que não tem como eu deixar de dar na Corinne Diacre. Por que a Corinne Diacre não convocou uma centroavante reserva para Catotô? Improvisando jogadoras que jogam pelos lados ali de centroavante falsa 9, falta muito essa noção. São noções específicas de quando antecipar um lance com mais intensidade ou quando, numa finalização 3 milésimos de segundo, olhar, se deparar com como que está o posicionamento das zagueiras dentro do gol. Isso faria toda a diferença para a França. E também não só isso, né, nesses momentos mais capitais, mas também na construção. A falta de traquejo da Malar naquela posição quebrava todo o ritmo necessário para a França. O resultado disso é que a França, ela no primeiro tempo, ela sempre gasta muita energia, muita energia para o seu jogo espetacular de intensidade. Não há no mundo quem faça um jogo tão espetacular em termos de intensidade como a França. Coordenação e sincronia de movimentos, tudo muito perfeito. De novo, a Holanda, com a sua imposição física, ela consegue bloquear isso. Eu acho que faltou a França também cadenciar um pouquinho mais, porque isso dificultaria a Holanda e costuma dificultar a Holanda. Faltou a França essa sensibilidade no primeiro tempo. Mas o que mais me desagradou nesse jogo aconteceu a partir do segundo tempo, por quê? E aí não é culpa das jogadoras. Isso aí eu tenho que pontuar muito fortemente. A questão para mim não são as jogadoras. Os treinadores têm responsabilidade nisso. A Corinne Diacre, sabendo que a França ela perde intensidade, ela não conseguiu até agora conseguir uma estratégia para fazer a França lidar melhor com essa administração de intensidade. A França, no segundo tempo, estava arrastada o tempo inteiro. Quando ela tem várias opções, dentre elas Baltimore, Matteo, Bachar, Sarr, o que não faltam são opções para a França. Colocar ali 3 de uma vez já consegue, com intensidade, redobrar um pouquinho a intensidade dentro do possível, já conseguiria matar o jogo contra a Holanda. Porque a Holanda, ela, além de sentir fisicamente, tem muito menos opções de banco. O treinador holandês, ele começou já muito mal, porque colocar a Janssen na zaga é um risco muito alto. A Janssen na zaga, ela costumeiramente falha. Eu não lembro de um jogo da Janssen que ela não tenha falhado em lances capitais. Ela pode até fazer uma partida mais ou menos razoável, mas sempre em algum momento falha. Colocar Van de Donk contra um meio de campo tão intenso como o francês, para mim não faz o menor sentido. E ainda, quando a França estava arrastada em campo, ao invés de colocar alguém para controlar mais o meio e conseguir controlar melhor jogadas, que seria a Damares, ele acaba optando pela Brooks, uma jogadora, mais uma jogadora na Holanda ali, mais individual. Além disso, eu acho que esse treinador holandês ele poderia usar a Miedema um pouco mais na armação, saindo um pouco mais da área para ajudar a Holanda nessa armação. Às vezes ela fica muito enfiada lá na frente e não recebe bola. É claro que a Miedema ela é uma grande centroavante e ela é, de fato, uma das melhores do mundo nessa função. Só que ela mesma se considera uma camisa 10. Ela também é uma organizadora. E a Holanda, ela precisa dessa jogadora e abrir mão disso, para mim, também é um erro grave. Então, dos dois treinadores, né, lembrando que a Corinne Diacre demorou demais para fazer as alterações e não fez de uma tacada só.
E além disso, terminou o jogo podendo fazer mais uma alteração. Então, para mim os dois treinadores fizeram esse segundo tempo e a prorrogação também. Isso é um jogo ruim, com uma intensidade muito ruim. E de novo, não é culpa das jogadoras. As jogadoras, para mim, foram quase todas ali absolutamente espetacular. Mas é uma questão que eu acho que o futebol ele precisa ser pensado em como que as peças do jogo são pensadas. E isso precisa ser cobrado. E agora, pessoal, chega mais que vai ser especial porque a gente vai falar sobre as semifinais, né? Passamos por esse início de mata-mata e agora a gente vai falar dessas 4 seleções que já eram as favoritas, né? E agora a gente tem nesses confrontos Inglaterra e Suécia e França e Alemanha, os confrontos mais esperados até então, e vamos falar um pouquinho deles. A Inglaterra ela não pode de maneira nenhuma sentar na confiança, dizer estamos confiantes, a Suécia não foi tudo isso, porque o jogo sueco encaixa demais contra a Inglaterra. Para mim são 3 os motivos que fazem a Suécia ser a favorita contra a Inglaterra nesse confronto. O primeiro deles está no fato de que a Suécia é um time extremamente organizado, aí tanto defensiva como ofensivamente. Mas o sistema defensivo sueco é um dos únicos no mundo capazes de suportar bem uma pressão do jogo inglês. Isso torna a Suécia imune a falhas? Não. Mas isso significa que a Suécia é um time que consegue, inclusive, não se abalar tanto quando alguma coisa desse tipo aconteça. Então, a consistência defensiva da Suécia ela é muito grande. O segundo motivo é que o time da Suécia também é muito capaz de pressionar no meio de campo, ou seja, fazer com que o time inglês se sinta incomodado, porque às vezes a Inglaterra ela precisa de uma sequência de ataques maior. E o time sueco ele não só se comporta bem atrás com linhas recuadas, mas também consegue fazer essa pressão também no meio de campo e pode, de novo, quebrar esse ritmo inglês. O terceiro motivo é que a Suécia contra a Inglaterra vai ter condições de fazer ataques contra uma defesa em transição. Isso significa que no contra-ataque a Suécia é muito perigosa, mas também que a Inglaterra ela não sabe jogar tanto sem a bola. Mesmo quando a Inglaterra ela sofre um certo tempo sem a bola, ela acaba não se postando tanto na defesa porque ela quer conseguir recuperar essa bola e quer conseguir fazer a pressão que ela pretende. Isso pode confundir o jogo inglês e isso pode fazer com que deficiências que a Inglaterra tem, especialmente na bola aérea defensiva, possam ser muito bem exploradas contra a Suécia. Então, gols que a Espanha perdeu, a Suécia não perde. A Suécia ela tem um controle de ritmo e também as jogadas que a Suécia faz, elas são muito precisas nesse sentido. Ela consegue entender qual é o momento de fazer determinadas jogadas, especialmente com cruzamento, e explorar buracos na defesa. As jogadoras de ataque têm um timing muito bom para isso. Então, para concluir essa semifinal, eu acho que a mídia inglesa ela erra bastante o tom de algumas análises, dizendo que a Suécia não está jogando isso tudo. Peraí, a Suécia não joga isso tudo contra seleções medianas, isso já é conhecido. Dizer que a Suécia é mais fraca por isso é um erro grosseiro. A Suécia é favorita não é por ela amassar times medianos, é por ela jogar muito consistentemente contra as maiores seleções do mundo. Ela provou isso contra os Estados Unidos diversas vezes, ela prova isso contra as principais seleções do mundo diversas vezes. Mas esse erro, eu acho que a seleção inglesa ela acaba não caindo, né? A comissão técnica não cai. Mas o que não pode acontecer é aquilo de, se a gente jogar o que sabe, a gente ganha da Suécia. Não é bem assim. Mais do que jogar um padrão que é bem consolidado na Inglaterra, a Inglaterra ela vai precisar ler muito bem as dificuldades que vai ter no jogo. E isso não é tão trivial assim, né? A Suécia, embora tenha um jogo mais pragmático e por isso possa se reverter num jogo mais previsível, a Inglaterra ela tem que saber ler a partida para tornar isso possível. Porque senão o risco de previsibilidade passa a ser inglês. E aí a Suécia pode surpreender bastante, especialmente se a Inglaterra ela entrar numa sintonia diferente na partida. E agora, finalmente, a última semifinal, Alemanha e França.
Que jogaço, meus amigos. Essa é a semifinal. Na verdade, talvez esse seja o jogo da Euro até agora que seja mais imprevisível para mim. Especialmente porque é o tipo de jogo que, dependendo de algumas variáveis iniciais, tudo pode se dar de maneira muito diversa. Não são duas equipes que encaixam características específicas e o jogo vai ter aquela forma. Isso se dá muito pela Alemanha. Porque o jogo da França é aquele jogo. É o primeiro tempo muito intenso e depois um segundo tempo que você acaba ali vendo a França administrar bastante a partida. Mas a seleção imprevisível aí é a Alemanha. Tem determinados momentos que a Alemanha ela consegue um grau de organização, um grau de sofisticação com seu meio-campo que consegue ser muito vistoso. Em outros momentos, às vezes a Alemanha sofre com a organização e a imposição física adversária ela pode falar mais alto. Por outro lado, as jogadoras alemães de meio campo são muito inteligentes, então em determinados momentos, mesmo essa superioridade física adversária pode ser colocada em xeque. Um fato para mim é que a Lia Schüller, ela deve ser a centroavante, ou ela deveria ser a centroavante alemã. Isso porque a Popp, que ela ganhou titularidade muito por causa da sua maior eficiência em finalização, ela acaba, na minha visão pelo menos, atrapalhando bastante a construção de jogo alemã. E contra a França isso vai ser muito necessário, justamente para a Alemanha ter respiros contra a intensidade francesa. Mas de maneira nenhuma a gente pode subestimar a capacidade alemã, inclusive de substituições muito preciosas que podem acontecer. Além da Bull, que é uma jogadora jovem alemã que consegue clarear muitas jogadas pela ponta esquerda, você tem a Brand que pode entrar e clarear ainda com uma lucidez ainda maior, com uma vitalidade ainda maior. Além de Dabritz e Magul, que geralmente são as titulares e elas têm uma inteligência absurda, você tem ali também Latvain, que tem entrado, e também a Lohmann, que é uma jogadora fisicamente grande e também muito inteligente, que pode criar opções muito importantes para a Alemanha, especialmente nesse jogo contra a França. Então, se a técnica Martina Voss-Tecklenburg souber ler e tiver essa sensibilidade do momento correto de alterar, a Alemanha ela pode crescer, inclusive no segundo tempo, em que a França tiver ali com a sua capacidade física mais reduzida. E além disso, a Alemanha tem a camisa 10 Fregan, que não jogou, talvez tenha jogado contra a Finlândia, mas esse jogo eu não vi, e ela tem sido muito pouco utilizada, mas ela é uma peça que pode ser importante também. Então, profundidade de elenco, a Alemanha tem. Basta saber se a Martina Voss-Tecklenburg, como que ela vai mediar essas situações que a Alemanha provavelmente vai ver ser necessário. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Queria agradecer demais vocês que chegaram até aqui. Ele foi feito com um pouquinho de atraso, né? Eu queria ter feito há uns dias atrás, mas foi o possível. Lembrando que eu quero fazer vídeos sobre a Copa América, sobre a seleção brasileira e também sobre o Campeonato Brasileiro, especialmente a A2 e A3, que me geraram umas revoltas. Eu vou compartilhar com vocês isso. Enfim, também queria falar posteriormente sobre as outras competições continentais, né, da CONCACAF, da África e também asiática, mas isso a gente vê conforme for possível depois. Queria agradecer de novo. Demais vocês estarem chegando até aqui, né? Tá sendo legal demais compartilhar essas ideias com vocês, ouvi-los através também dos comentários, né? Tá sendo interessante, essa riqueza de troca com vocês está sendo muito interessante, e em breve eu gostaria também de diversificar um pouco o formato, convidar pessoas para cá, enfim, em breve fazer live, etc. Essa troca com vocês está sendo muito especial, e mais uma vez muito obrigado e até a próxima.